volta com mais um Conversa de Alpendre nesse verão 2012 da TCM Canal 10. Hoje visitando uma casa muito tradicional da sociedade e da política de Mossoró, principalmente. Do meu lado, a deputada federal Sandra Rosado, do PSB. Do meu outro lado aqui, a deputada estadual Larissa Rosado, mãe e filha, com quem eu estou tendo o prazer de tomar esse café da manhã. Obrigado por nos receber na sua casa, muito aconchegante. E um prazer tomar esse café da manhã com a senhora e com a Larissa. Muito bem, nós estamos aqui também muito felizes com a equipe toda da TCM, fazendo esse programa, né, dando notícias desse veraneio, que é o prolongamento da vida de Mossoró. Né? A cidade de Mossoró tem sempre em Tibau o local do lazer, o local aprazível para passar o mês de janeiro, tanto das crianças como das pessoas mais idosas. É uma alegria muito grande recebê-la aqui na nossa casa. Obrigado, deputada. Obrigado também. Deputada, como é que você gosta muito, deputada, desse período de verão em Tibau? Gosto muito, como todo moçoroense, né? Eu acredito, e até pessoas de outros estados, né, que participam desse veraneio aqui. Eu desde pequena, né, desde muito nova, estou com 37 anos e sempre estive em Tibau nos veraneios. É uma coisa que vem do meu avô, né, que passou para meus pais e hoje vem com minhas filhas, inclusive uma já adolescente. Eu estava conversando antes de começar o programa com o Cid Augusto, que é diretor de redação do Jornal Mossorense, é um dos filhos da deputada Sandra Rosado. Ele estava dizendo: ó, Julia, eu tenho 40 anos de idade, não tem perigo. Todo ano, mamãe, que a gente aqui passando o Réveillon aqui em Tibau. A gente tem que passar o Réveillon aqui em família, não tem, só teve um ano que disse que passou o Réveillon nos Estados Unidos, mas sob protesto da mãe. Sim, nós passamos todos aqui. Deputada, por quê, deputada, essa decisão? A senhora quer ter sempre a família perto, principalmente na noite de Réveillon, e a escolha por Tibau? Olha, eu tenho uma vida sempre muito agitada, né? Como companheira de Laíre, depois eu assumi os meus mandatos, e eu vejo nesse mês de janeiro um mês em que eu posso juntar todos os meus 4 filhos, né, meus netos, minhas netas, minha mãe, e aqui nós fazemos a nossa festa, né, nessa mesa aqui de 20 lugares que é assim, bastante simbólico, é o número do meu pai, e hoje ela é inteiramente ocupada pelos meus filhos e meus netos, e isso faz com que a gente tenha um momento familiar muito agradável, muito fraterno, e nós escolhemos Tibau para fazermos os nossos encontros, né, de final de ano. Filho, de neto, começo. vó Escocilda também. Também, é. E a tia Escocilda, né? Mamãe e tia Escocilda que também vem para fazer a alegria dessa casa. É uma casa que tem um movimento muito grande, não somente político, mas familiar principalmente. Né? Aqui nós estamos todos juntos, vivenciando, e nada melhor do que um ambiente familiar para você passar uma noite de ano que significa muito, né? Para as pessoas, para a vida familiar. E também recebemos muitos amigos aqui. É uma casa sempre muito cheia. Esse é um ambiente, senhora, essa casa, ela não é a versão original da casa, né, deputada? Ela já teve um problema que ela teve que ser reconstruída, é isso? Nós tivemos, antes de Laíra entrar na política, quando o papai começava a dizer que Laíre ia entrar na política, ia ser o sucessor dele, eu disse a Laíre: você só começa se você, antes de entrar na política, dar aos seus filhos uma casa melhor em Tibau. Papai já tinha me dado a casa dele aqui, que era uma casa de taipa, a primeira casa, né, a que ele comprou e que eu veraneava desde o meu primeiro ano de vida. Então, essa casa foi construída em 82 e nós ampliamos e já fizemos assim uma divisão. Tínhamos 4 filhos, tinha o espaço para os 4 filhos, para os netos que viriam. Mas foi um período muito alegre também na nossa vida. Foi naquela casinha de taipa, que tinha um terracinho estreito, mas que ali passavam praticamente todas as conversas políticas de Mossoró. Né? A política de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Assistimos aqui fatos interessantes da vida nacional. Né? Quando, por exemplo, uma coisa que eu me lembro muito foi quando, no período da Revolução, aconteceram algumas cassações e papai aqui estava nessa casa e alguns amigos, por conta da divergência política com alguns nomes da política também do Rio Grande do Norte,
pensavam que aquilo era um momento de alegria. E papai, ele tinha uma posição interessante, sentadinho aqui num cantinho que tinha no terracinho estreito. Quem vinha dizer com alegria o que tinha acontecido naquele período da Revolução, das cassações, ele dava um verdadeiro batido. Teve um amigo nosso que passou 3 meses sem falar com o papai, porque papai deu um batido, porque ele pensava que aqui naquela casinha ia haver uma comemoração por conta de determinadas cassações. E papai dizia que quem caçava o político era o povo. E não poderia nunca concordar com cassações. Então nós vivemos aquele período aqui. Vivemos também períodos interessantes na casinha de Taipa, nas escolhas de nomes, né, para a disputa municipal, para a Câmara Municipal, né? Aqui foram realizados grandes encontros, né? E eu não me lembro muito bem, aliás, eu não tenho essa recordação, mas pela história que nós temos de repassar para os filhos, para os netos, eu sempre ouvi falar numa festa muito bonita que houve aqui, foi na vitória do meu pai para prefeito de Mossoró, que ele prometeu à população que ele ia fazer uma festa aqui em Tibau. E ele trouxe a grande parte da população em caminhões, naquela época podia se transportar em caminhões, e houve o sassarico. O sassarico de Vó Rosada. Nunca ouviu falar? Sassarico não. Pois é, foi a grande festa de comemoração, foi aqui, de frente à casinha de Taipa, que meu pai trouxe a população com um lanche, com almoço, naquela época podia se fazer isso, né? E ele trouxe e fez a grande festa eu acho que... Também já foi para comemoração. Já para comemoração, né? Então eu acho que isso é uma recordação que minha mãe tem, que meus tios mais idosos têm, e que a gente conversa isso muito. Já antes de ontem a gente conversava muito aqui sobre o sassarico, cantando aqui nesse terraço a música do sassarico. E deputada Larissa, como é que foi a sua infância aqui em Tibau? O que é que a senhora gostava de fazer? Naquela época, as opções de diversão em Tibau deviam ser bem mais escassas do que hoje, né? Eu digo isso como se eu fosse bem mais novo. É muito atrevimento mesmo. Mas, Guilherme, eu acho que cada geração, né, tem a sua diversão, né? Aqui em Tibau, realmente as coisas mudam. Quando eu era menor, eu sempre fui uma criança bastante ativa, né? Brincava muito na praia, nos morros. Né? Aqui em casa sempre foi uma casa muito movimentada, uma casa com 4 filhos. Né? Eu, a única mulher, e saía por Tibau afora, vamos dizer assim, para brincar com os meus irmãos nos morros de Tibau, na praia. E na minha adolescência é que as coisas estão, assim, vamos dizer, um pouco diferentes. Né? Se você considerar também o que foi a adolescência dos meus pais aqui em Tibau. Né? Na minha época nós íamos ali para Rua Central, tinha o Brisa, o Bar do Zé Félix, a gente ficava circulando, a época descalços, né? Nem se calçava sapatos, né, para ir passear aqui em Tibau, se andava muito mais à vontade. Peguei o Creda na minha adolescência. O Creda foi do nosso tempo. Juliano já está demonstrando aqui a idade dele também, né? E depois o Álibi, né? E hoje eu passo já pela outra fase, que é o de acompanhar as meninas, né? Marina e Lara, São que duas adoram. Filhas, né? Lara tem 11 e Marina 14, né? E elas adoram, ao final de tarde, passear por Tibau, aí na praia. Aí elas vão, dão uma passeadinha e lá vai a mãe olhando à distância, sempre, né, acompanhando o passeio das meninas. E quando se fala em festa, você não fala mais em Creda, você não fala em Álibi, mesmo tendo a estrutura do Álibi toda pronta, não é? Já é o Arena. Então, hoje, além de me divertir em Tibau, não sou uma pessoa que faça a opção por estar exposta, vamos dizer, ao sol, mas estou sempre aqui nos alpendres de Tibau, conversando os mais diversos assuntos familiares, políticos, e acompanhando também o dia a dia da sociedade moçoroense e também em Potiguar, e principalmente a vida das meninas. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? Quando a gente tomava café, e uma história interessante que a deputada Sandra e a deputada Larissa estavam contando é quando começaram aqui em Tibau, não tinha nem energia elétrica, né? Havia casa aqui e o deputado Vó Rosada gostava muito de iluminação, ele gostava da casa muito iluminada. E aí, deputada Sandra, eu queria que a senhora contasse aqui para a gente, para o nosso telespectador, como foi esse processo, essa história para trazer a energia elétrica para Tibau? Bom, as primeiras vezes que nós estivemos aqui em Tibau, logicamente, era a base da lamparina, né, a lâmpada Coleman,
e também o motor, que se puxava um cordão assim de metal e disparava energia. E como você colocou, o papai, até pela deficiência visual que ele tinha, ele gostava muito de iluminação. E num determinado período ele descobriu duas coisas. Primeiro, que iam fazer a extensão da energia elétrica até ali as proximidades da Maísa como energia rural. E depois que o nome do ministro era Mário Timbal. Então, o que é que ele fez como deputado federal? Foi exatamente ir a uma audiência e dizer ao ministro que estava muito feliz porque estava tendo uma extensão de energia elétrica aqui para uma área rural, e que existia uma praia em Tibau, ou no Rio Grande do Norte, que certamente tinha alguma relação com a sua família. Porque se ele era Mário Timbal, também tinha uma praia com o mesmo nome, né? Ele aproximou mais ainda, né? Ele tacou um M na palavra, e que era interessante se ele pudesse fazer essa homenagem, né, a esse nome que tinha essa bela praia. E foi feito. A energia chegou aqui em primeiro lugar, hoje já houve a modificação, certamente, mas chegou como energia rural. E foi Van Rosado que foi buscar por conta dessas duas coisas. Primeiro aliás, das três coisas. A mania que ele tinha por luz, a segunda, porque ele viu que tinha uma energia próxima chegando. Aí entra a perspicácia política. Né? Aí entra exatamente a perspicácia que ele teve de chegar e dizer que aqui também precisava, e havia uma relação, vamos dizer assim, nominal, né, com o ministro. É verdade, são histórias que a gente vai conhecendo nesse bate-papo aqui, super informal e super agradável, com a deputada Sandra Rosário e a deputada estadual Larissa Rosado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Conversa de Alpendre, hoje visitando a Casa de Praia da deputada federal Sandra Rosado e da deputada estadual Larissa Rosado. Olha, aqui a gente está visitando aqui alguns ambientes da casa e dá para perceber alguns elementos. A imagem de Santa Luzia, muitas fotos, daqui a pouco vamos contar um pouquinho da história dessas fotos que tem aqui. E eu começo, deputada, eu queria falar sobre a religiosidade muito presente na vida de vocês. Principalmente, Juliette, nós todos somos católicos, né? Na família somos todos católicos. Mas Santa Luzia tem uma marca muito forte nas nossas vidas. Ela sempre foi a devoção do meu pai, Van Rosado, que teve em Santa Luzia a esperança de não perder a visão. Ele passou a vida toda rezando e pedindo a Santa Luzia para não perder a visão. E o fato que mais nos emocionou é que quando o meu pai perdeu a visão, ele pedia a Santa Luzia a conformação, e ele morreu conformado, porque ele tinha cegado. Então, Santa Luzia sempre foi assim uma presença marcante na nossa vida. E esse presente também foi de um grande amigo, Dr. Vanderlândio, que nos deu essa imagem, essa pintura de Santa Luzia, e que faz parte, tanto aqui como em todos os ambientes que eu estiver, ou em casa ou trabalhando, tem sempre uma imagem de Santa Luzia. Vocês já perceberam que tem gente nova aqui conversando, participando do programa, né? Essa figurinha aí, quem é? Essa daqui é Maria, né? Essa mais nova. Maria, filha de Lairinho. Maria está com 1 ano e meio. A graça assim da família tem tá chamando aqui o outro, né? Tá chamando Jerônimo. Jerônimo, que não quer vir participar, né? E Cidinho, dos netos homens, ele é o mais velho, é filho de Cid. Os dois homens, né? Filho de Cid. São filhos de Cid. Nós temos 7 netos. 7 netos, a sua Larine. 7 netos. São 5 mulheres, as mulheres aqui ganham, né? A maioria. E tem Cidinho, Jerônimo e Maria, que é a mais nova e que é muito simpática, muito alegre. Maria? Ela está todo o tempo chamando pro Gegé, e Gegé não vem, que é o amiguinho dela. Vamos mostrar aqui algumas fotos que a gente estava acompanhando aqui. Deixa eu passar aqui rapidinho atrás da câmera. Olha essa foto aqui, dá para mostrar aqui, Jefferson? Olha que coisa. Aqui é o saudoso deputado Van Rosado, Dona Lourdinha, que é a mãe da deputada Sandra Rosado,
doutor Laíri Rosado aqui, ó. Talvez ninguém, quem vê Laíri hoje, talvez nem reconheça. Tá de bigode aí, né? O cabelo tá um pouquinho preto. É deputada, senhora. Tá, como foi? Tem quanto tempo essa imagem já? A senhora tem uma... Essa imagem deve ter, eu era deputada, aliás, eu não era deputada ainda, isso aí faz muito tempo, essa Brasília, fotografia. né? É na casa do Juliano, essa foto. E Laíri era deputado estadual, meu pai era deputado federal nessa época. Deve ter o quê? 20 anos praticamente essa foto, né? Mas eu sempre fui muito apaixonada por fotografia, porque eu acho que preserva muito a memória, né? E eu gosto muito de rememorar, né, a vida familiar, a minha vida política, né? Grava muito o momento das nossas vidas. Larissa, como é que foi crescer num ambiente político, como era uma família que respira política 24 horas por dia? Como foi crescer nesse ambiente? Foi sempre muito, vamos dizer assim, confortável, sem nenhum problema, né? Eu digo que aqui a gente conversa política do amanhecer ao anoitecer. E é a realidade hoje, né, que os netos, que minhas filhas passam. É lógico que durante a vida política tem injustiças, mas tem reconhecimentos também, né, que são importantes. E eu considero que você trabalhar pela população é muito bom. Né? E crescer nesse ambiente, estando sempre informada dos acontecimentos políticos, estando também sendo sensibilizada, né? Para a causa da população é muito, muito importante, muito interessante. Aqui chega mais outra companheira. Essa é Larinha, essa é alegre, descontraída. Beijo, minha filha também. É a mais velha, Larinha? Não, Larinha é a mais nova, né? A mais velha saiu para passear a cavalo e Larinha está aqui. E as outras, Sandrinha e Yasmin, ainda estão repousando um pouco mais das atividades. Então, viu, Guilherme? Então foi muito, vamos dizer assim, importante para mim também viver num ambiente que se discute constantemente a história da cidade, os problemas da cidade. Nessa fase de infância, né, acompanhando esse turbilhão político dentro da família, tem algum momento que está na sua cabeça que você achou, olha, achou legal, que não esquece? Tem muitos momentos, né? É engraçado que existem uns em que eu era assim, do tamanho de Lara, ou menor do que Lara. Por exemplo, quando meu avô Van Rosado foi anunciar o apoio a Luizio Alves, lembro que papai nos acordou pela madrugada para assistir, né, mais ou menos 4h30 para 5 da manhã, para assistir a passagem do comício de Aloysio Alves pela casa do meu avô Van Rosado. Então, isso ficou marcado, lembro bem da história da filiação, das lutas, né, dos comícios, que quando eu era pequena ainda existiam as vigílias, né? E papai e mamãe sempre nos levaram para todos os lugares. Realmente existia, vamos dizer, esse esforço para que nós estivéssemos todos juntos, né? Então, nós participávamos dos comícios também. Muita coisa engraçada. Um dia desse eu estava relatando para mamãe um fato engraçado de um comício. Que a gente estava em Mossoró por esses dias e um engarrafamento muito forte. Nós queríamos ir para a Caminhada da Paz, inclusive. E a única alternativa era passar pela barragem. Aí eu estava lembrando a ela de um comício que eu vinha no carro com um amigo dela, né, já que ela estava acompanhando o papai que era candidato. E a gente passou pela barragem e aquilo me trouxe muito, muito receio. Então tem muitos momentos. O que você quer, bebê? E qual é o mó? Outras imagens aqui, mais uma vez o deputado Van Rosado, a gente vê que ele é muito presente na sua vida até hoje, né, deputado? Meu pai sempre foi a minha inspiração de vida, né? Ele sempre foi o exemplo maior que eu tive de preservar, assim, os valores éticos, morais na política. E ele foi o nosso grande exemplo de vida. E aqui nós temos, assim, a presença deles, que é sempre muito marcante, né? Van, então, meu filho, ele me acompanha em todos os momentos. Eu brinco até com meus filhos, que eu tenho um privilégio na vida, que quando eu viajo, os meninos ficam por aqui, mas Van vai comigo. Aonde eu estiver, Van estará sempre comigo. E aqui é uma história que começa com a liderança do meu pai, o exemplo de meu pai, e hoje eu busco continuar os sonhos que Van tinha, de fazer a política em benefício cada vez mais das pessoas. Então isso aqui para mim representa a sequência, o início da minha vida, que foi com meu pai, e a sequência de hoje de continuar lutando
para fazer o que Van queria e que teve a sua vida interrompida tão cedo. Deputada Larissa, a senhora tem alguma lembrança dessa breve carreira política de Ivan Neto? Tenho muitas lembranças, né? Ele inclusive apresentou projetos importantes para a cidade de Mossoró. E existe uma coisa engraçada que aconteceu com o Van, que foi aqui em Tibau, né? Que nós começamos a ver os muros pintados Van 2000. E a gente, Van, quem está pintando esses muros? E papai e mamãe resistiam a lançar a candidatura, né? Não achavam que era interessante para o momento, ou que a vida política que traz muitos sacrifícios, né? Talvez não fosse isso que queriam aí. E a gente pressionando o Van, e Van dizendo, são meus amigos, e de repente chegou o pintor aqui em casa para receber o dinheiro do serviço encomendado por Van. E quem recepcionou o pintor foi papai. Então o Van ficou sem alternativa e assumiu, e teve até uma história que ele queria tanto ser candidato, Guilherme, que ele disse, se vocês não me darem legenda, eu vou para outro partido, mas eu sou candidato, sabe? Então ele tinha muita firmeza. Já tem uma personalidade muito forte, uma decisão para a política muito forte. Tinha com certeza. Tinha essa decisão, a vocação, né? Sempre foi uma pessoa de muitos amigos. Eu fico muito feliz, Juliane, com essa história assim de Ivan, e a continuação também com o Lairinho, porque eu dizia, quando perguntava se eu seria candidata a alguma coisa, eu dizia que só começaria como vereadora. Eu não fui vereadora porque a contingência do destino me levou a ser deputada estadual. Mas hoje nós somos muito felizes, tivemos Van na Câmara, e também Lairinho hoje, que desempenha um papel importante, né, na luta política de Mossoró. E a forma como o Van nos deixou, deputado, foi muito forte naquele momento, né? Isso ainda povoa, assim... Olha a mãe que não lembra do filho todo dia. Hoje, com o passar do tempo e com a fé que eu sempre tive, eu cada vez mais me agarrei na religião para superar esse momento. Mas ele faz falta, sim. Nessa mesa aqui falta Van. Falta os dois Van. Mas nós vamos superando, né? Eu tenho dois sentimentos. Um, que Van está livre daquele sofrimento. O sentimento que eu tenho quando eu assisto a perseguição desenfreada ao nosso grupo político, né? A mesquinharia política. Aí eu hoje já chego a dizer, graças a Deus, Van está livre disso. Mas também conseguimos hoje também lembrar de Van na alegria, né, nos momentos alegres, nas coisas que ele fazia, nas brincadeiras que ele tinha. Nós guardamos algumas coisas assim que ele deixou. Os barquinhos, aquele barquinho ali foi um dos últimos presentes que Ivan me deu. Ele sabia que eu gostava de enfeitar a casa com barquinho e ele me deu aquele barquinho de presente. Ele buscava assim, ele sabia que eu gostava muito de artesanato e ele sempre fez isso. E tem também a Cruz de Malta, porque a madeira não dá muito para ver, ele era vascaíno doente, né? Então tudo dele, ele tinha alguma coisa assim com o Vasco. E além da vida dele, né, que foi muito intensa, tem Yasmin, Juliane, que traz Van também todo dia para cá, e é muito bom poder... eu sei que tem que superar a dor, mas é muito bom ter tido o Van também, né? Ter tido a graça de tê-lo conosco. Juliana, também a gente já falou de Van, de Lairinho, de Larissa, da nossa vida, dos nossos netos, mas isso aqui retrata muito bem um pensamento que nós temos sobre Tibau. Cid Augusto, todo mundo sabe, jornalista, é o filho mais velho. O filho não político da família. Ele diz. Mas ele é bastante político e politizado, eu acredito, sim. E Cid fez esse artigo há muitos anos, eu acho que foi no ano de 99, no dia 10 de janeiro de 99. Ele fala sobre as reminiscências de Tibau. E eu resolvi colocar aqui na moldura, e todo ano a gente relê isso aqui, porque é muito... o que é Tibau para todos nós. Então, com essa memória, nós vamos encerrando mais esse bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com Conversa de Alpendre. Estou de volta com o terceiro bloco do Conversa de Alpendre, agora com essa brisa maravilhosa aqui da Praia de Tibau, curtindo o alpendre das deputadas Sandra e Larissa Rosado, deputada federal, deputada estadual Larissa Rosado. A partir desse bloco a gente começa a falar um pouco mais de política. E eu queria começar com política nacional, deputada. A senhora assumiu agora em 2011 a liderança do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, na Câmara dos Deputados. Como é que está sendo essa experiência de liderar uma bancada de
acho que é a primeira vez, né, que um político de Mossoró, um deputado federal de Mossoró, integra o colégio de líderes da Câmara dos Deputados, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência. É uma experiência, Juliane, muito agradável e de muita responsabilidade, porque eu tenho que dar conta de toda a demanda de todos os parlamentares e, além disso, também pelo compromisso que nós temos com a política, com o projeto político, não é, que defendemos. Eu tenho que fazer muito essa interlocução entre o que o governo quer, o governo precisa, o que ele quer de melhor para o Brasil e o que a bancada também pensa e deseja construir. Eu fiquei muito feliz, na verdade, eu sou a primeira moçoroense a alcançar uma liderança partidária de um partido que vem crescendo, de um partido expressivo, né? E isso é muito importante para todos nós. Além disso, eu quero lhe dizer que 2011 foi um ano assim muito bom, né? Eu participo como uma das procuradoras da Câmara dos Deputados, eu participo da luta das mulheres, eu estou como líder do PSB e, por último, a escolha dentro dos 513 parlamentares que compõem a Câmara, eu ter sido escolhida como uma das 40, um dos 40 parlamentares, e homens e mulheres da Câmara, com um mandato mais proveitoso, mais influente. Isso tudo para mim representa muito e eu fico muito gratificada com isso. A deputada Larissa Rosato foi eleita também em 2011 a deputada do ano, a melhor deputada do ano na Assembleia Legislativa. Foi a segunda vez, né, deputada? Segunda vez. Essa escolha é feita pelos jornalistas que cobrem o cotidiano da Assembleia. Pois é, sim, eu fiquei muito feliz, Guilherme, também. Grata, né, pelo reconhecimento dos jornalistas, né? Eles avaliam com certeza projetos, presença no plenário, o desempenho do parlamentar. É lógico que a gente está lá colocado pelo povo, né? E expressivamente pelo povo da cidade de Mossoró, né? Onde eu tive a minha maior votação. E os jornalistas fazem essa avaliação. Inclusive, o próximo ano, Guilherme, vai ter uma festa, que acho que são 30 anos do Comitê de Imprensa fazendo essa avaliação, né? E vão ter encontros de pais e filhos. O meu pai já foi eleito como parlamentar e vamos nos encontrar, se Deus quiser, nessa comemoração, nesse momento da Assembleia Legislativa. E, se não me engano, o deputado Walter Alves, o ministro Garibaldi também, né? Então, eu considero que o nosso grupo político também termina muito bem em 2011 no aspecto legislativo. Nós tivemos a deputada Sandra escolhida líder do partido, né? Em citações da revista Veja. Nós temos o nosso mandato como escolhido parlamentar do ano e o vereador Lairinho como um vereador mais produtivo. Então mostra que trabalhamos muito e que demos conta do recado. Quando terminaram as eleições de 2010, né, com que a ex-governadora Vilma de Faria acabou não logrando êxito no seu projeto de chegar ao Senado, o governador Iberê Ferreira não eleito, a senhora foi eleita a única deputada federal pelo PSB, o grupo manteve a vaga na Assembleia Legislativa. Então, na estrutura partidária do PSB no Rio Grande do Norte, o grupo se fortaleceu bastante, né, com 2 mandatos, inclusive o mandato mais expressivo, que seria o do deputado federal. Isso não fez com que a senhora de repente pensasse, olha, acho que a gente agora merece um espaço maior no partido no Rio Grande do Norte, de repente pensar no comando do partido? Não, eu sempre quis muito a paz. E eu entendia que o fato da ex-governadora Vilma ter perdido a eleição para o Senado não poderia ser um motivo para que ela deixasse a presidência do partido. Mas eu tive uma conversa com Vilma, eu, Larissa, Lairinho, nós tivemos uma conversa com Vilma a respeito exatamente de espaço. E nós alargamos esse espaço dentro do PSB. Nós tivemos a divisão equilibrada entre o nosso grupo político, o grupo político de Iberê, o grupo político de Vilma. E conseguimos estabelecer uma relação, assim, vamos dizer, de paridade entre os grupos políticos dentro do PSB. Inclusive, Tomba, né, que é deputado estadual, tem a ligação toda especial com o Iberê. Márcia, Maia com Vilma e... Cada um desses grupos tinha um deputado estadual. E o nosso é que tinha um deputado federal. Mas mesmo assim, nós achamos por bem fazer isso, porque não adianta você ficar brigando dentro de um partido. O que você tem que construir é a unidade daquele partido, e é o que nós estamos buscando. A unidade nos municípios todos, com reflexo também no meu trabalho como deputada federal, de Larissa como deputada estadual.
E isso é muito importante para todos nós, a unidade e a união do PSB do Rio Grande do Norte. Mas o grupo ele conseguiu um reconhecimento maior, por exemplo, deputada, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, a nível de executivo nacional do partido. Né? Por exemplo, acho que a senhora teve uma aproximação maior até com o presidente Eduardo Campos, tanto que ele veio a Mossoró o ano passado para lançar a pré-candidatura de Larissa. Né? Como é que foi essa aproximação? Como foi essa afinidade? Olha, nós tivemos 2 fatos marcantes na nossa vida que demonstrou a atenção que Eduardo tinha conosco. Eu não sei se você sabe, no dia da nossa filiação ao PSB, nós tivemos aqui Eduardo, o hoje governador Casagrande e Miguel Arraes. Estava lá. Exatamente, e aquele ali, você presenciou, Juliane, em Mossoró também, o último ato político de Miguel Arraes, que foi aquele, inclusive depois eu fiz a gravação daquele discurso dele, fiz a publicação do que ele tinha dito e entreguei à família depois que Arraes morreu. E minha aproximação com Eduardo sempre foi assim muito próxima. Eduardo foi deputado com Laíre, né? Trabalhamos juntos também. Miguel Arraes foi meu colega de Câmara dos Deputados e daí foi nascendo, né, uma afinidade muito forte entre nós todos. E depois essa aproximação se consolidou com minha aproximação ainda maior com a ex-deputada e hoje ministra Ana Arraes. É uma grande amiga que eu tenho, não é só a relação política nossa, não. Juliane, aí tem outro aspecto também, que a deputada Sandra é coordenadora da bancada. Verdade. Né, que a gente... também. Né? Como eu disse, tem de comentar esse assunto. Essa turma dá muito trabalho, deputado? Alguns têm um temperamento próprio, logicamente, cada pessoa é uma pessoa diferente. Os interesses dos municípios. Né? Tem interesses diferenciados, mas todos me ajudam, todos colaboram. Agora mesmo, foi o meu grande teste como coordenadora da bancada, foi a discussão do orçamento, né? Mas eu tive o apoio e ajuda de todos os parlamentares, né? Nós tivemos que fazer alguns ajustes, teve momentos, por exemplo, que eu precisei que Henrique me ajudasse numa parte, outra que eu tinha acertado, por exemplo, uma palestra em Tocantins, era um compromisso que eu tinha com um colega que é deputado e que é candidato a prefeito, e eu tinha que sair naquele dia para Tocantins e eu tinha que deixar também alguém responsável. E aí foi que eu me lembrei, Rogério Marinho. Rogério Marinho me ajudou muito nesse dia que eu tive que me ausentar, e os outros todos. Eu não posso dizer nada que venha dificultar a relação. E é uma coisa engraçada. As pessoas pensam que a luta do dia a dia de uma campanha política se transfere para os outros dias de mandato. Lá em Brasília, nossa relação é diferente. Não é uma relação partidária, mas é uma relação de trabalho em favor do Rio Grande do Norte. Isso é importante, esse amadurecimento. Muito bom. Com certeza. E a bancada do Rio Grande do Norte dá esse exemplo. Às vezes tem colegas de outros estados que me perguntam se eu tenho tido muito trabalho, como você perguntou. E eu digo não, porque a bancada do Rio Grande do Norte pensa, reflete, vai discutindo e chega a um denominador comum em favor do Estado. Quando o PSB, nas eleições passadas, teve a derrota que sofreu, a governadora Vilma perdendo, o Iberê, e elegendo o partido chegou a ter 2 deputados federais, a senhora e Rogério Marinho, conseguiu apenas manter o seu mandato. O Rogério tinha saído. Já tinha saído. Quando o partido teve aquela derrota, como foi que vocês que comandam o PSB no Rio Grande do Norte pensaram, como é que a gente vai reorganizar esse partido agora? O partido precisa dar uma resposta, precisa reagir, precisa recuperar espaço, e agora sem a força do governo, né, fragilizado politicamente, como é que vocês pensaram agora tocar o PSB naquele momento? Olha, o PSB é feito por pessoas de muita garra, né? É indiscutível a garra que tem Vilma de Faria. Eu, modesta parte, eu tenho muita disposição de luta, né? A deputada Larissa é outro exemplo, a deputada Márcia, Gustavo Carvalho, Tomba, todos eles têm um perfil assim de muito lutador. O Iberê, né, que tem sido exemplar na sua vida política também. E nós começamos a nos organizar nos municípios, mas sempre nos municípios menores, mas com a visão muito voltada para os municípios maiores também. E é tanto que o PSB hoje, né, ele tem uma posição privilegiada em Mossoró, onde a deputada Larissa Rosado desponta em todas as pesquisas como a preferida do eleitorado da cidade.
Está fazendo um ano que nós realizamos pesquisas mensalmente e a deputada Larissa Rosado vem sempre crescendo. E em Natal, a ex-governadora Vilma, sem dizer que é candidata, ela aparece em segundo lugar, né, já num crescimento que poderá ser uma posição decisiva na luta de Natal. Eu vou fazer mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto aqui do Alpendre das deputadas Sandra e Larissa Rosado, falando muito mais sobre política, principalmente eleições 2012. Estamos de volta com o último bloco do Conversa de Alpendre, hoje aqui visitando a casa de praia da deputada federal Sandra Rosado e a deputada estadual Larissa Rosado. Nossas anfitriões, comemos aqui uma saladinha deliciosa para reabastecer, criar energia para falar mais de política aqui, eleições 2012. Tá, vamos começar a falar agora sobre as eleições especificamente, né? A senhora vai para a terceira disputa consecutiva da prefeitura de Mossoró. O que é que tem de diferente para essa disputa desse ano? Além de a senhora lidera as pesquisas hoje, né? Pela primeira vez a senhora vai para a disputa liderando as pesquisas. E com as eleições anteriores, além desse fato das pesquisas, tem alguma coisa que a senhora conta? Olha, eu me sinto melhor para ir para a disputa esse ano? Ou eu acho que é um risco a mais? Como é que a senhora vê essa disputa de 2012? Olha, eu vejo de uma maneira muito positiva. Como você mesmo falou, Juliane, pela primeira vez nós começamos assim bem à frente. E isso é dito pelas pesquisas e de uma maneira consolidada. Quando você faz uma análise de todas as pesquisas, todos os institutos colocam o nosso nome, a nossa candidatura à frente, né, com um crescimento constante, enquanto os outros ficaram ali estagnados. Se cresce um ponto, cai um ponto no mês seguinte, e a nossa posição realmente é diferente. É lógico que eu tenho, vamos dizer assim, quase 10 anos de mandato de deputada estadual e o povo pôde analisar também esse trabalho. Existe um amadurecimento bem maior, não é, para essa eleição. Portanto, um preparo também. E a gente pode considerar também, Juliane, que existiram, que é uma situação também diferenciada no contato, diferenciada. Nós, a campanha passada, concorremos com uma pessoa que foi para a reeleição. E você sabe que concorrer com uma pessoa que vai para a reeleição é complicado. Então, eu tenho muita coragem, muita disposição, perseverança e, graças a Deus, estou vendo que a população também está acompanhando esse trabalho que nós estamos fazendo. Até que ponto uma eventual candidatura de Josivan prejudica a sua candidatura? Vamos tomar exemplo de eleições anteriores. Na eleição passada de prefeito, teve a candidatura de Renato Fernandes, né, daquela composição com o PCdoB. O percentual de votos que ele teve, se tivesse de repente os dois partidos coligados com o PSB, ficaria muito próximo ali da disputa direta pela prefeitura, né, senhora? Então, até que ponto a oposição saindo dividida mais uma vez é vantajoso para o Palácio, para o governo, para a situação e prejudicial para a sua candidatura? Olha, eu não considero que é um candidato A ou B que prejudica a minha candidatura ou as outras candidaturas, Juliane. Você não faz se você pegar, por exemplo, a pesquisa, né, tem o meu nome, em seguida tem de Chico da Prefeitura e dos outros. Se você não bota uma régua e diz assim, voto de Chico da Prefeitura é todo do DEM. Não é assim. Né? Então, a gente já fez uma análise, inclusive, que é a quebra de voto no palanque do DEM, tirando Chico da Prefeitura da disputa, ele migra muito mais para o PSB. Então eu não levo por esse lado. É lógico que a oposição unida, nós vamos com muito mais força para a rua. Nós temos que considerar isso. Isso é importante. Eu tenho lutado para que isso aconteça. Nós apoiamos o grande projeto do PT em 2010, que foi a eleição da presidenta Dilma Rousseff. E ela está aí, dando conta do recado, não é? Nós consideramos que é muito importante essa união, não só em Mossoró, mas em Natal, em Parnamirim e nas outras cidades também. Não é? Agora nós estamos passando por uma outra fase. Você mesmo me entrevistou outras vezes e viu que eu estava esperando a análise popular, esse feedback da população através das pesquisas para tomar a decisão de ser candidato. E foi depois que eu vi a população de também contar com a somatória do respaldo do nosso partido PSB que decidimos por essa candidatura. A deputada Larissa falou agora um pouco sobre essa questão do projeto 2010 da eleição de Dilma, né? Vocês apoiaram firmemente, inclusive nos 2 turnos.
Eu entrevistei semana passada aqui no Conversa de Alpendre o pré-candidato Josivan com alguns membros do PT e eles faziam uma reclamação, né? Primeiro, aquela sempre queixa da questão do não apoio ao Hugo Manso, do apoio a Garibaldi. E aí fizeram uma seguinte observação. Olha, a deputada Sandra e a deputada Larissa, elas estavam no palanque da base da presidenta Dilma, do presidente Lula, mas nas duas vezes que a Rosalba foi candidata, a Rosalba teve quase 90% dos votos de Mossoró. Então cadê os votos de Sandra contra a Rosalba em Mossoró? Então está aqui no meu mandato. No mandato de Larissa, no mandato de Lairinho. Juliana, isso é uma análise, eu vou até interromper aqui a resposta, muito complicada, muito conveniente de se fazer. Por exemplo, os meus votos não são iguais da deputada Sandra em Mossoró. Ela tem mais votos, teve mais votos na eleição, né, proporcional do que eu. Quando você coloca a candidatura agora, por exemplo, à prefeitura, eu estou, né, mais forte, mas não é casado. Os nossos votos, eles não são contra A, B ou C. Eles são a favor da construção de um mandato. E está aqui o resultado. Eu sou deputada federal eleita democraticamente, a deputada Larissa Rosado, o vereador Lairinho. Democraticamente nós mostramos, e que aliás eu quero dizer, e fico muito feliz em dizer isso, há 48 anos nós temos, saindo talvez desse alpendre das nossas casas, um mandato de deputado federal. Eu ocupo hoje na Câmara o mesmo gabinete que Ivan Rosado ocupou em 7 mandatos de deputado federal, dos 11 que ele teve. Dos 4 que Laíri teve, 3 foram de deputados federais. Eu estou no meu 3º mandato de deputado federal. E isso é um caso inusitado na Câmara dos Deputados. Tem deputados, evidentemente, com um número muito maior de mandatos, né? O Rio Grande do Norte tem um deputado que tem muitos mandatos, 11 mandatos. Mas um fato de há 48 anos um gabinete ser sucessivamente ocupado por um grupo político, talvez isso seja absolutamente inusitado. Agora, eu gostaria Quem fez a muito... escolha foi o eleitor. É o eleitor que faz essa escolha. Agora, eu gostaria muito, você está me dando uma grande oportunidade de falar a respeito dessa história do voto em 2010 para o Senado. Quem me apontou esse voto foi Dilma Rousseff. Quem me apontou para votar e escolher um dos 3 candidatos ao Senado foi a própria presidenta. Quando nós participamos de um comício, que a presidenta disse que tinha 3 candidatos ali e o 4º era Vilma, né, candidatos ao Senado da República. E citou o nome do senador Garibaldi como um aliado correto, fiel, e que ao terminar o discurso eu pude perguntar à presidenta Dilma, é para valer esses nomes que a senhora citou para o Senado? Eu posso escolher num desses nomes? E ela disse, qualquer desses nomes será muito bem escolhido. E outra coisa, essa história de dizer que não votou em A, B ou C, eu tinha que escolher um. Eu já tinha uma candidata que era Vilma, a candidata do meu partido. E quando a presidenta Dilma apontou para isso, eu vi que o meu eleitor, aí eu fui buscar, ouvi o meu eleitor, ouvi prefeitos, ouvi vereadores, ouvi lideranças, em quem eu deveria dar o meu segundo voto, já que a presidenta Dilma tinha apontado para isso. Agora, essa questão tem outra reflexão, essa é muito importante. Em quem votou ou em quem votaram outros participantes da luta municipal hoje? Será que não votaram em Vilma e Garibaldi? Aí essa história de dizer, não, mas fulano votou em Garibaldi e Vilma, mas não era do PT. Eu também não sou do PT, eu sou do PSB. E eu tinha ali uma grande liderança nacional apontando o nome de Garibaldi, que era a presidenta Dilma, que depois escolheu Garibaldi ministro e ministro prestigiado. É tanto que diziam que Garibaldi ia para um ministério difícil, mas a presidenta Dilma tem dado tanto apoio a ele que ele está se saindo maravilhosamente bem, né? Então isso é uma questão absolutamente superada. É uma questão que eu tenho a consciência de que acompanhei a posição do grande projeto político que era eleger Dilma. E na hora que aquela mulher, que eu acreditei e acredito muito, cada vez mais eu acredito em Dilma Rousseff, ela estava ali colocando aqueles nomes e eu perguntei, é para valer? São esses nomes que a gente deve escolher? E que ela confirmou? Eu fiz minha opção com muita tranquilidade, seguindo um grupo que apoiava Dilma em nosso estado. Deputada, o apoio de um grupo político forte como é o de vocês, certamente contribuiu muito para a eleição de Garibaldi em 2010.
Nas eleições do próximo ano, a tendência é que o PMDB ele fique no palanque do Democratas, no palanque que adversário da deputada Larissa Rosado. Não está havendo a reciprocidade? A senhora se arrepende disso aí? Não, porque não houve nenhum acordo. A nossa posição, quando o Garibaldi pediu o meu apoio e usou uma expressão que ele próprio pode confirmar, e o deputado Walter Alves também disse a mesma coisa, que o nosso apoio à sua candidatura consolidava a vitória de Garibaldi para o Senado. Garibaldi foi eleito, evidentemente, com o nosso apoio, outras pessoas seguiram a nossa orientação. Agora, não houve nenhum acerto nosso de dizer, Garibaldi, eu votei no passado assim, você vai ter que fazer essa posição, ou em 2012, esse meu voto eu vou cobrar. Não cobrei porque eu não costumo cobrar. Eu voto escolhendo livremente, pago um preço muito alto por isso, por ter a liberdade de escolha do meu grupo político. Nós discutimos e tomamos as posições, sem atrelamento a nenhum grupo, com a liberdade de um grupo político que entende o papel histórico que constrói, né, na cidade, no estado e no Brasil, mas não teve essa vinculação por hipótese alguma. Na eleição de próximo ano, a deputada Larissa ela vai para uma campanha sem apoio de não digo da estrutura, mas sem o apoio físico do governo do estado, do governante do estado, né? Na eleição passada teve Vilma, em outras vezes teve do próprio Garibaldi, governador, e da prefeitura de Mossoró, né? Que também teremos pela primeira vez prefeito e governador de Mossoró, do estado, trabalhando em um palanque lá na cidade. Isso é um dificultador a mais, deputada? Não, de jeito nenhum, Juliano. Inclusive, só dizer uma coisa, viu? Era governadora, mas não tinha máquina de governo funcionando em Mossoró, absolutamente. Não é? A nossa caminhada sempre foi feita pé no chão, sempre tivemos campanhas humildes. Mas porque a própria presença do governador do estado no palanque, geralmente ele contribui para trazer mais, ou segurar aliados, potenciais aliados, segurar a partida, atrair. Mas você pode ter certeza que nessa campanha eu tenho o aliado maior, que é o povo da cidade de Mossoró, que já está falando através das pesquisas, né? Lógico que o apoio das lideranças políticas do PSB, ele é muito importante. Nós estamos trabalhando para construir um arco de alianças forte. Temos conversado com todos os partidos, conversamos essa semana com o PT, conversamos em outros momentos com o PCdoB, com o PTB, com o PR, PSD, PTN, acho que diz PTB já, né? Então, são muitos os partidos que fazem parte dessa construção. E nós não podemos partir para dizer que você só pode ser eleito se tiver uma figura que está no poder, porque nós temos agora o exemplo da própria governadora Rosalba, não é, que foi eleita derrotando o governador que estava, né, indo para a reeleição. Se você pegar o exemplo de eleição, né, Micarla em Natal, ela derrotou o presidente, ao governo e à prefeitura à época, né? Então eu acredito que o principal, o primordial nessa nossa luta é que o povo escute, que chegue essa mensagem de mudança, de progresso à cidade de Mossoró. Um aspecto que eu gostaria assim, de complementar é um fato a mais. Dizuí ganhou a eleição, Rosalba prefeita e o governador Zé Gripino. Isso aí não é fato. A vice. Luiz Pinto era o Agora, candidato. outro fato que também chama muita atenção é um governo municipal desgastado também. Será que o fato de ter uma prefeita com um governo desgastado, que a população reclama de segurança, de saúde, né, de preparação de mão de obra, isso tudo o povo está cansado desse tipo de governar. Quando a própria prefeita elegeu os seus prefeitos para governar a cidade, né? Então isso também pesa na eleição. Nós também queremos que o povo analise se está sendo bem atendido, se está sendo ajudado no que é possível e que é função do governo municipal. Tem muitos aspectos a considerar. Temos o assunto aqui para conversar mais uma hora, mas infelizmente televisão é assim, nosso tempo acabou, deputado. Obrigado demais por nos receber na sua casa, vocês duas, né? Obrigado demais, foi muito, muito gostosa a nossa conversa. Muito gostosa, muito obrigada, Juliano, pela sua visita e das pessoas que transitaram aqui no momento da entrevista, né? E deixar o meu abraço, o meu carinho ao povo de Mossoró que nos assiste.
Eu quero também, Guilherme, agradecer a você, a equipe que está por trás das câmeras e também aos telespectadores, né? Foi um momento assim muito agradável e eu gostaria que vocês, não somente como profissionais, repetissem essa visita aqui à nossa casa, mas independente disso, viesse sempre a alegrar esse terraço de Timbaúba. Obrigado. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência no programa de hoje. Na próxima semana eu volto visitando mais um alpendre famoso, mais um alpendre decisivo aqui da cidade de Praia de Timbaúba. Tchau!